Mais um crime absurdo e covarde contra uma criança, né? Um homem flagrado por câmeras de segurança chutando a própria filha de apenas 3 anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Foi preso preventivamente. A decisão da justiça foi cumprida um dia após o caso ganhar repercussão nacional com a divulgação das imagens da agressão. Segundo a Polícia Civil, o homem compareceu espontaneamente à delegacia e admitiu ter agredido a criança, alegando que perdeu a paciência porque ela chorava. Como o crime foi só comunicado às autoridades dias depois, ele não havia sido preso em flagrante. Com o avanço das investigações, a polícia apresentou pela prisão preventiva e foi autorizada pela justiça. A mãe da menina afirmou que só soube da agressão após as imagens circularem pelas redes sociais. Ela registrou boletim de ocorrência e conseguiu medidas protetivas para ela e os 2 filhos. O Conselho Tutelar acompanha o caso, enquanto a Polícia Civil continua as investigações. Mais um caso de violência contra a criança, porque no Brasil vale a pena. E eu digo que vale a pena porque, infelizmente, nós acompanhamos o caso, por exemplo, do menino Henry Borel. O caso do menino no qual a mãe dele sabia que o menino sofria todo tipo de violência, inclusive foi morto pelo seu companheiro, e mesmo assim ela foi considerada a anulação do processo dela. Ela foi considerada... Chegou a ser solta. Ela chegou a ser solta, um caso que realmente chocou o Brasil, e ela saiu pela porta da frente. Uma mãe que deveria ter cuidado do seu filho, ela simplesmente saiu pela porta da frente, mesmo estando envolvida no assassinato do filho dela. Outro caso que também chocou o Brasil foi o caso dos Nardones. A gente lembra disso, né? Ficou muito famoso. O pai da menina jogou a menina pela janela do prédio, ela morreu e agora, mesmo condenado, saiu e está solto, né? Ele cumpriu o seu dever perante a lei. Então, esse tipo de caso acontece no Brasil porque vale a pena. Vale a pena você ser corrupto, vale a pena você assassinar alguém, vale a pena você praticar latrocínio, roubar um celular, vale a pena você roubar uma nação que você é reconduzido para a presidência da República. Ou seja, a impunidade no Brasil é regra, infelizmente. A juíza tinha dito, né, Geise, que a mãe da Monique ia receber um perdão judicial porque ela era uma vítima, mulher, dessa situação como mãe. Eu acho esse caso escancara 3 pontos. Primeiro esse, né, se a gente for traçar aqui esse paralelo com a Monique, de que vale mais a pena ser mulher que criança, enfim. Esse discurso todo de minorias, na verdade, abriu uma série de abismos que escancara muito mais diferenças do que traz a tal igualdade, que era o que esse discurso de minoria defendia, ou defende, a gente não sabe muito bem, lá atrás. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente pode traçar também um paralelo como as crianças e homeschooling são perseguidas, completamente perseguidas. Elas são consideradas pela justiça, muitas delas, como em situação de abandono intelectual. E aí a gente consegue também traçar um paralelo, né, de como lares estruturados, lares que geralmente são cristãos, incomoda bastante conselho tutelar, incomoda bastante juízes, promotores, enfim, a gente também consegue traçar um paralelo. Mas esse caso completamente absurdo certamente será usado pelas feministas para dizer que isso daí é a masculinidade. Eu acho que aqui é um ponto de bastante atenção para a gente debater esse caso. Masculinidade não é isso, não é agressividade. Na verdade, o que esse cidadão tem é a ausência de masculinidade. A masculinidade verdadeira protege, a masculinidade zela inclusive pela própria prole. A gente está falando de um pai que chutou uma criança de 3 anos. Então ele zela pela própria prole. O que a gente está vendo aí é completa a ausência de masculinidade. Isso será usado pelas feministas. As feministas vão tentar resgatar o Casarré, por exemplo, com o curso dele sobre masculinidade, com as falas dele, vão tentar resgatar aí homeschooling. Certamente elas usarão isso como forma de instrumentalizar aí esse caso de agressão completamente absurda. Por isso que fique claro, isso é a ausência de masculinidade. E quanto mais se bate nos homens, nos bons homens, menos proteção à parte mais frágil dessa
essa conta toda, tem. São as crianças, as mulheres, os idosos, os doentes. Eu acho que é um momento importante para a gente se levantar e apoiar os bons homens e que os bons homens também se levantem, venham a público e deixem muito claro o que é masculinidade. Claro. Ludmila Lins Grilo, como juiz, a agressão a crianças é crime no Brasil, pode levar à responsabilização por violência doméstica e por mais que esse homem cumpra a pena que for, nada vai reverter o trauma que deve ficar nessa menina por essa atitude vinda do próprio pai, de surpresa, uma agressão brutal como essa. Eu estava olhando ontem, eu estava navegando pelo X, né, no Twitter, e eu me deparei com esse vídeo, porque esse vídeo viralizou. Eu tomei conhecimento pelo Twitter. E assim, você olha para essa cena, assim, não é possível uma pessoa não se indignar, não ficar com raiva mesmo, muita raiva desse sujeito. Você vê que ali depois, não sei se aparece aí no vídeo, aparece um outro cara, tinha um transeunte ali na rua, que viu a cena e ele parece, não tem como saber porque a gente não consegue ouvir o som do vídeo, a gente só consegue ver a imagem, mas ele aparenta se aproximar do sujeito e questionar, ó, que você fez isso com a menina? Ele aparentemente questionou o sujeito e ele saiu andando, tal, não respondeu nada, saiu andando e foi embora. Então assim, por conta, ele compareceu espontaneamente à delegacia, porque não tinha mais como se esconder, a coisa viralizou. Ele foi lá, confessou, porque também não tinha como fazer diferente, né? Claro, o vídeo está aí para quem quiser ver, e disse que o motivo foi o choro da criança, mas até onde me consta, crianças choram, né? Ele já deveria saber disso, crianças choram. Então, assim, uma violência absolutamente gratuita, assim, uma coisa que choca qualquer pessoa que tem um mínimo de humanidade. Aí eu estava aqui, enquanto vocês falavam, eu estava aqui caçando no Código Penal para tentar fazer uma pequena previsão, assim, do que pode vir a acontecer nas imputações penais contra esse sujeito. O artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que é violência doméstica. Lesão corporal no contexto doméstico. Ainda não saiu o laudo do corpo de delito. Então, provavelmente, a violência que foi, provavelmente ficou com algum hematoma, alguma lesão. Eu duvido que esse chute não tenha deixado algum hematoma, pelo menos no queixo da menina. Então, vamos aguardar isso aí, esse laudo não foi divulgado ainda. Então, ó, lesão corporal no contexto doméstico, reclusão de 2 a 5 anos. Crime de maus tratos, também a gente pode enquadrar aí, que é o artigo 136 do Código Penal, que fala inclusive em abuso dos meios de correção e disciplina. E aí, isso aí incide diretamente no caso dos descendentes, dos filhos, que estão ali sob a tutela imediata, a responsabilidade imediata daquele cidadão. Então, nesse caso, ele seria abusando dos meios de correção e disciplina, né? Caso a gente considere que aquele choro era um choro de birra, não cabe, obviamente, violência contra a criança. Você tem outros meios de corrigir que não sejam meios violentos. Mas aí cabe também uma causa de aumento em caso de lesão grave ou morte, o que graças a Deus não foi o caso. Mas ele pegaria ali no mínimo 2 anos por esses maus tratos, né? Então você vai somar as penas ali, se for considerar o concurso material, mas não vou entrar aqui nesse aspecto técnico para não transformar o programa em um programa chato. Mas a gente poderia ir num primeiro momento, assim, numa primeira ótica, o artigo 129, né? Lesões corporais no contexto doméstico e o crime de maus tratos. Se eu parar aqui com o tempo, eu ainda consigo achar mais alguma coisa,